Por que o pão sem glúten não dá certo? Se você já fez um pão sem glúten e não deu certo, preste bastante atenção nas dicas que eu vou dar aqui. Você está no canal Chef Sandra Maciel. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal. Todas as dicas são importantes, mas preste atenção na primeira. Nunca mude a receita na primeira vez que você está fazendo. Se você pega uma receita, faça como se pede. Porque muitas pessoas pegam a receita, as minhas inclusive, os seguidores do canal, e já pensam, eu vou trocar esse leite por outro, vou trocar essa farinha por outra, não vou colocar isso, não vou colocar aquilo, vou substituir alguma xantana, e daí não percebe, não vê como é que é o resultado do pão. A textura, o sabor, a cor, o ponto de cozimento. Então a primeira dica é, faça exatamente a receita como se pede e depois, a segunda vez, faça as substituições. Quando eu comecei a fazer pão sem glúten, há 20 anos atrás, não existia essa variedade de farinhas e não existia nem a goma xantana no Brasil. Eu fui conhecer a goma xantana quando visitei meu irmão fora do Brasil e trouxe a goma xantana para cá. Mas eu descobri com muito sofrimento, jogando muito pão fora, que se você usar só uma farinha, não vai dar um bom resultado. Por isso, muitas pessoas que assistem o vídeo já me perguntam, posso substituir o mix de farinha sem glúten por farinha de arroz? É muito mais difícil dar certo um pão só com uma farinha do que com um mix, com a mistura. Porque o glúten, o trigo tem glúten, então é muito fácil. Você coloca ali, ele já dá aquele crescimento, aquela textura, fica maravilhoso. Mas o pão sem glúten, você tem que colocar várias farinhas para adicionar várias propriedades das farinhas e conseguir alguma coisa próxima ao trigo, ao glúten. Por isso eu indico o mix, que está aqui acima no card, que é um mix de farinhas que eu inventei há 20 anos atrás. Ele dá um excelente resultado na substituição do trigo, mas muitas vezes você vai precisar usar uma xícara ou uma parte ou duas partes do mix e uma parte de uma outra farinha que não esteja no mix. Você vai conseguir um melhor resultado. Outra coisa que eu aprendi com muito sofrimento, perdendo muitos ingredientes, é a consistência da massa. Porque quando eu comecei a fazer pão sem glúten, eu queria que ficasse a massa bem firme, como faz o pão de trigo. Mas é muito mais difícil que fique gostoso e macio com a massa firme. Por isso que poucas pessoas acertam também o pão sovado, que já está no canal. Se quiser ver aqui o pão sovado, que já está no canal. Porque é mais difícil que fique macio, como se você fizesse uma massa mole. A massa do pão sem glúten não é como se fosse um bolo, mas é como se fosse um bolo bem firme ou um pão, uma massa mais macia, uma massa molhada. Se você fizer uma massa seca, ele vai ficar um pouquinho mais firme, não vai crescer tanto e não vai ficar tão macio. Essa dica que eu vou dar agora é fundamental para o sucesso do pão sem glúten. É a temperatura do forno. Porque quando você faz um pão com trigo, normalmente com 35 minutos, 30 às vezes já está assado. E isso não acontece com o pão sem glúten. Muitos seguidores fazem o pão, né, tudo certinho, fazem a receita certinho, mas perdem o pão na hora de assar. Ele faz uma casquinha por fora e ele embatuma por dentro e abaixa. Ou então está lindo, maravilhoso, você olha no forno, nossa, está lindo, está maravilhoso esse pão. E quando chega, abaixo, perde o pão. Faltou assar o pão por dentro. Normalmente eu aumento a temperatura, mas pode usar uma outra técnica também, que eu usei no vídeo de pão multigrão, que você coloca um tempo maior. Você abaixa o forno, abaixa a temperatura para 160, às vezes para 180, e assa por 1 hora, dependendo até 1 hora e meia, dependendo do tipo do pão. Aí ele cresce bem devagar e ele assa por dentro e por fora. Ele tem que ficar sequinho por dentro. Não pode ficar embatumado, pesado por dentro. E muitas vezes a temperatura que está marcando no painel do seu forno não é a temperatura verdadeira, está marcando errado. Então você às vezes erra por causa do forno. Você tem que aprender a conhecer o seu forno. Outro detalhe muito importante, ml é diferente de grama. Uma xícara tem 240 ml, mas uma xícara de farinha de arroz tem 140 gramas. Quando for substituir o trigo nas suas receitas, substitua pela quantidade de gramas e não pela quantidade de xícaras. Outro ponto muito importante para o sucesso do seu pão sem glúten é o tempo de crescimento, porque geralmente a massa é mais mole. Então o que acontece? Passa do ponto de crescimento e ele transborda da forma, cai,
queima tudo no forno. Você tem que acertar o ponto. Quando ele perde o brilho, ele já está mais ou menos na altura da forma, é o momento certo de colocar no forno pré-aquecido, sempre forno pré-aquecido. Outro detalhe extremamente importante. Também algumas pessoas me dizem nos comentários que fizeram o pão exatamente como eu passei na receita e que não deu certo. Gente, tem uma coisa muito importante para a confecção do pão sem glúten, que é a goma xantana. Eu não sei porque não existe padrão na goma xantana, ela não é padronizada. Então, se você compra de uma marca ou de outra marca, ela dá diferença. Ela dá espessa mais a massa, deixa a massa mais encorpada, funciona melhor como emulsificante ou não. Ou ela dá um leve espessamento, ela não dá aquela textura de pão macio que a gente precisa, né? De uma massa unida, ligada. Eu recomendo então, porque acontece o seguinte, tem goma xantana que quando você coloca a quantidade que eu peço na receita, ela vira ali uma bola firme, fica um tijolo, aquela massa fica horrível. E você vai acrescentar o dobro, o triplo de líquido e não vai ficar igual a minha. Até você conhecer a goma xantana que você está usando, eu sugiro que você coloque aos poucos. Pode colocar 1/4 de colher de chá ou meia e vai adicionando aos poucos. Isso é muito importante que você observe no vídeo a textura que eu estou mostrando. Se não ficou daquela textura, você vai ter que agregar líquido, vai colocar mais água, ou mais leite vegetal, ou mais óleo que eu estou pedindo na receita. Porque às vezes a massa fica muito seca, muito firme, exatamente por causa do tipo da goma xantana. O pão com trigo, o pão com glúten, ele tem um sabor ácido. Quem faz muito tempo que não come um pão com trigo, 10 anos, 20 anos, talvez não lembre como que era o sabor do trigo. O trigo é mais ácido, por isso que eu sempre coloco 1 colher de sopa de vinagre, às vezes até 2, para que se aproxime mais o sabor. Agora, se você fizer o fermento natural, que já está no canal, o levain, veja aqui em cima no card, clique no card, e usar o fermento natural, ele vai dar um sabor mais próximo ao pão de trigo, porque o pão de trigo é mais ácido. Também tem a questão da umidade das farinhas. Algumas farinhas são mais secas e outras farinhas são mais úmidas. E às vezes 1 colher ou 2 colheres de sopa de líquido na receita faz toda a diferença. Por isso que às vezes você faça exatamente como eu estou falando no vídeo, na receita, mas você achou que ficou muito seca. É porque essa farinha está muito seca, então você coloca 1 colher de sopa a mais de água. Nunca coloque muito mais, porque também pode não dar certo. Se você fez o levain que está no canal, se você fez o fermento natural, ele ficou num ponto bom, está ótimo, eu recomendo que você substitua nas receitas antigas que eu tenho, que estão com fermento químico para bolo, fermento biológico seco instantâneo, substitua pelo fermento natural, porque o fermento natural ele dá um sabor muito melhor, ele é mais saudável, ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele demora mais para crescer, né? Mas ele fica muito gostoso. Use o fermento natural, vale a pena. Eu sempre digo que o segredo de um pão sem glúten gostoso, macio, bonito, é uma boa receita. E na internet tá cheio de receitas ruins, infelizmente. Mas se você seguir essas dicas, prestar atenção, você vai fazer um pão maravilhoso. É só esperar os elogios da família e dos amigos. Grata por assistir o vídeo até o final.